Olha ao seu redor, tudo o que você vê, as torres de vidro, os impérios financeiros e os homens que caminham com o peso do mundo nos ombros e o olhar de quem domina um terreno. Nada disso é fruto do acaso. O sucesso ele não é um bilhete de loteria que caiu do céu. Ele é a execução de um arquiteto invisível. A maioria de nós vive operando hoje em um sistema obsoleto. Um firmware instalado pela escola, pela mídia e pela cultura que nos quer dócil, que nos quer previsível e, acima de tudo, nos quer mediano. Se você é um empresário que já fatura milhões, mas sente que estagnou e que a equipe não te respeita, existe uma falha no seu código. E se você é aquele tipo de cara que não consegue sair do seu quarto, viciado em estímulos baratos e sem direção, o seu sistema operacional ele simplesmente também está travado. A verdade ela é desconfortável. O mundo ele não é um lugar justo onde os bonzinhos eles vencem. O mundo é uma máquina biológica e estratégica de poder e hierarquia. Fomos ensinados a sociedade a ser reativo. Aprendemos a reagir aos nossos impulsos, a reagir às críticas, a reagir ao que o mercado dita. Ou seja, aprendemos a ser um passageiro no nosso próprio corpo. Mas para mudar o jogo precisamos parar de tentar consertar o sistema e ir direto à raiz. Precisamos deletar o homem que foi até agora e instalar o sistema operacional do sucesso. Esse sistema ele não é baseado em autoajuda barata ou frases motivacionais, não. Ele é forjado em 3 pilares brutais que a história tentou esconder de você. O primeiro é o motor. Sem propulsão você é apenas um objeto estático. Então vamos falar de Nietzsche e a vontade de potência. A energia bruta que transforma o desejo em conquista. O fim da moralidade escrava que te faz pedir desculpa por querer ser o melhor. Depois, precisamos da armadura. O mundo ele vai tentar te quebrar todos os dias. E Marco Aurélio e o estoicismo eles não são sobre sentir nada. Eles são sobre ser inabalável quando o circo está pegando fogo. E é a disciplina que separa o homem que governa do homem que é governado. E por último, precisaremos também do mapa. Porque não adianta de nada você ter força e proteção se você está andando para o precipício. Maquiavel ele vai te dar a lente infravermelha. Ele vai te ensinar a ler o terreno, a antecipar a traição, a entender a natureza humana como ela é, e não como você gostaria que ela fosse. O pragmatismo frio de Maquiavel vai transformar o caos em um tabuleiro. Então prepare-se, porque o que eu vou te entregar agora não é um vídeo, é uma atualização de sistema. E uma vez instalado, não há como voltar para a ignorância novamente. Primeiro eu quero que você saiba que nenhum sistema funciona sem energia. A energia que move o homem de alto impacto ela não vem do café. Ela não vem de suplementos de vídeos motivacionais de 30 segundos no TikTok. Não, ela vem de um lugar muito mais profundo e perigoso. É a sua vontade de potência. A verdade é que a maioria de nós foi domesticado. Desde o berço instalaram na nossa mente a moralidade de rebanho. Ensinaram que a ambição é pecado, que o desejo de poder é vil, e que você deve se contentar com o que é justo. E o resultado é essa sociedade de homens castrados, que pedem permissão para prosperar e desculpas por existirem. Friedrich Nietzsche olhou para esse abismo e nos deu o código para sair dele. O motor do seu sucesso é a aceitação de que a vida é, em sua essência, uma busca por expansão e domínio. Não necessariamente sobre os outros, mas primeiramente acima de tudo sobre si mesmo e sobre as circunstâncias que tentam te limitar. Se você é o empresário que sente que o brilho nos seus olhos sumiu, é porque você parou de criar e começou a apenas manter. Você se tornou conservador demais. O seu motor ele está engasgando, porque você parou de desafiar os seus próprios limites. Já por outro lado, se você é aquele jovem que não sai do quarto, entenda uma coisa. A sua depressão e a sua apatia elas são muitas vezes apenas a sua vontade de potência voltada contra você mesmo. Como você não tem coragem de atacar o mundo, você ataca a sua própria mente. Você precisa abraçar a figura do Ubermensch, o super-homem de Nietzsche, aquele que cria os seus próprios valores. Isso significa que o não do mercado, a crise econômica ou a opinião da sua família elas são apenas ruídos distantes da sua necessidade de conquista. No tabuleiro da vida não cabe a emoção. Cada gesto é um lance e cada fala é um sinal. A realpolitik no nível pessoal. Esqueça a utopia, foque no que é real. Interesses convergem no plano mental. Se você não define o seu próprio valor, vira
sucesso exige uma certa dose de egoísmo saudável e também uma fome que não se sacia com migalhas. É a transmutação de todos os valores. O que antes você chamava de medo, agora você chama de combustível. O que antes era chamado obstáculo, agora passa a ser terreno de caça. Pare de dar desculpas por querer ser o primeiro. Pare de se sentir culpado por querer ser o melhor. Pare de se sentir culpado por querer ter o melhor carro, a melhor casa, o maior império. O motor, ele não conhece moralidade, ele só conhece movimento. Mas cuidado, potência sem direção é apenas uma explosão que destrói quem a carrega. Um motor potente demais em uma estrutura frágil, ela vai despedaçar o veículo. E é por isso que, depois da energia, você precisa da proteção. Você precisa da têmpera que só o aço frio do Imperador pode te dar. Então o motor de Nietzsche ele vai te dar essa propulsão. Mas se você não tiver uma estrutura para conter essa força, você vai se desintegrar na primeira curva. De nada adianta a ambição de um conquistador se você tem o emocional de uma criança. E é aqui que vamos instalar na sua mente a armadura de Marco Aurélio. Nós vivemos na era da fragilidade. Homens que se ofendem com palavras, empresários que entram em pânico com uma oscilação de gráfico, e jovens que desistem de tudo porque não estão se sentindo motivados. Se as suas ações dependem do seu estado emocional, você não é um homem, você é um escravo de sua química cerebral. Marco Aurélio, o imperador de Roma, governava o mundo enquanto o mundo desmoronava ao seu redor. Pestes, guerras, traições. Mas mesmo no meio do caos ele escreveu para si mesmo o código do estoicismo. A armadura ela não serve para ignorar a sua dor, não, mas para tornar essa dor irrelevante diante do seu propósito. Porque para um empresário que já chegou no topo, a sua maior ameaça não é a sua concorrência, mas sim o seu próprio ego e a sua reatividade. Quando você reage com raiva a um funcionário ou com medo de uma crise, você entregou o controle da sua empresa para o ambiente externo. Então a armadura ela te ensina a separar o que é fato do que é a sua opinião sobre o fato. O mercado ele caiu? É um fato, você já sabe que ele caiu. É ruim? E isso é apenas a sua interpretação. O homem de aço ele vai operar no campo dos fatos, nunca no campo das lamentações e das interpretações mentais. Para você que está trancado no seu quarto, viciado em conforto e dopamina barata, a sua armadura ela está enferrujada por falta de uso. Você foge do desconforto como se ele fosse a sua morte, quando na verdade o desconforto é o único lugar que você deveria ir para crescer. Lembre-se que a disciplina não é uma punição. A disciplina é o maior ato de liberdade que existe. Quando você decide acordar e fazer o que precisa ser feito, independente de estar triste, cansado ou sem vontade, você está dizendo ao mundo que você é o dono da sua mente. Então, ter a armadura é entender que você não tem controle sobre o que te acontece, mas você tem controle total de como você responde a isso. Se alguém te insulta e você se irrita, essa pessoa ela passou a te dominar. Se você mantém o silêncio e a frieza, o poder ele continua com você. A armadura ela transforma o caos em treinamento. O problema que te assusta hoje é apenas o peso necessário para fortalecer o seu caráter. Mas atenção, um homem com o motor e a armadura é apenas um tanque de guerra cego, porque você tem a força e a resistência. Mas para onde exatamente você está indo? Sem inteligência social e visão de jogo, você vai gastar toda a sua energia batendo contra paredes de concreto. Você precisa ver o que os outros não veem. Você precisa de um mapa. Agora que você já tem a propulsão de Nietzsche e a têmpera de Marco Aurélio, você é forte e é inabalável, mas sem inteligência estratégica, você é apenas um alvo mais resistente. Para vencer, você precisa enxergar o mundo como ele realmente é, não como os filmes, os seus pais ou a sociedade te disseram que deveria ser. Então é hora de abrir o mapa de Maquiavel. A maior falha de segurança no sistema do homem moderno é o idealismo. Você foi condicionado a acreditar que, se trabalhar duro e se for uma boa pessoa, o sucesso ele será uma consequência natural. Essa é a mentira que mantém você na base da pirâmide. Saiba que o mundo ele não recompensa a bondade. Olhe à sua volta e você vai ver que isso é um fato. O mundo ele recompensa a eficácia e o domínio da realidade.
Maquiavel não era um homem mau, não, ele era um homem lúcido. Ele entendeu que a natureza humana é movida por interesse, medo e ambição. O mapa ele vai te ensinar a ler as intenções por trás das palavras e a entender as engrenagens do poder. Para o empresário, o seu mercado não é uma comunidade, é um ecossistema de predadores e presas. Se você não entende a política interna da sua empresa ou as intenções ocultas dos seus sócios e concorrentes, você já perdeu, só ainda não sabe disso. Ter o mapa significa saber quando ser o leão que vai intimidar e quando ser a raposa que vai evitar as armadilhas. Significa entender que a lealdade é um recurso escasso e que o respeito ele é muito mais seguro do que a popularidade. Para você que está trancado no seu quarto, pare de esperar que o mundo reconheça o seu potencial oculto. O mundo ele só reconhece utilidade e valor. No mapa da vida real ninguém vai te resgatar. A sua passividade ela não é uma virtude, ela é a covardia disfarçada de moralidade. O mapa ele te mostra a hierarquia social de forma nua. Ou você sobe os degraus através da competência e da estratégia, ou você será usado por quem teve a coragem de olhar para o tabuleiro. Então o sistema operacional do sucesso está completo e integrado no seu código. O motor ele vai te dar essa fome de conquista que a sociedade tentou apagar. A armadura ela vai te dar aquela frieza emocional para não se perder nas suas próprias crises. E o mapa ele vai te dar a visão estratégica para navegar no mar de tubarões sem ser devorado. Um homem que possui esses 3 pilares, ele é imparável. Ele não reclama da sorte, ele não pede permissão, ele não se explica para quem ficou para trás, ele simplesmente executa. Então a atualização ela foi baixada. A pergunta agora não é se o sistema ele funciona. A pergunta é, você tem coragem de apertar o botão de instalação e deletar de uma vez por todas o homem medíocre que você costumava ser? Porque o tabuleiro ele está na sua frente e as engrenagens elas estão girando. E a maioria das pessoas vão fechar esse vídeo agora e voltar para a mesma rotina de sempre, ignorando tudo o que acabou de ouvir. O sistema delas é programado para esquecer o que dói. Mas se você ainda está aqui, você acabou de provar que a sua mente busca algo diferente. Você busca o poder real. E esse canal não foi criado para te entreter. Eu não estou aqui para te dar um tapinha nas costas e dizer que vai ficar tudo bem. O mundo não se importa com os seus sentimentos, muito menos eu. O mundo ele só respeita os seus resultados. Se você quer parar de ser espectador e começar a ser o arquiteto da sua própria ascensão, seja saindo do zero absoluto ou escalando o seu império atual, a sua jornada de codificação ela começa aqui, no poder real, onde a qualidade ela não é o diferencial, é o nosso requisito mínimo. Cada vídeo vai ser uma nova peça no seu arsenal estratégico, então inscreva-se agora. Não para me ajudar, mas para te garantir que a próxima atualização de sistema chegue até você antes dos seus concorrentes. Ative as notificações e assuma o comando. A partir de agora, o seu sucesso não é mais uma questão de sorte, é uma questão de engenharia. Nos vemos no topo.